Volta às aulas traz desafios para pais e filhos. Enquanto os estudantes precisam se adequar a uma nova rotina de estudos e se dedicar a aprender novos conteúdos, os pais precisam se comprometer com a educação dos filhos. E isso não quer dizer apenas escolher uma boa escola ou contratar aulas extras de reforço escolar. É preciso mais, é preciso acompanhar, é preciso estar ao lado dos filhos e caminhar com eles nesse processo de aprendizado. Rebeca e Arnaldo sempre participaram do dia a dia escolar das filhas. Enquanto ele trabalha fora durante o dia, ela assume os deveres de casa com a Mariana, de 12 anos, e a Natália, de 9. À noite, é a vez do pai de tirar as dúvidas das meninas. Eu sempre priorizei a educação delas e até hoje eu sempre, quando algum cliente me aborda, a primeira coisa que eu falo que eu tenho filho e que eu posso atender no momento que elas estão na escola. Então eu sempre remanejo o meu trabalho dentro do horário que elas estão na escola, porque no momento que elas estão dentro de casa, eu priorizo estar dando essa atenção na vida escolar delas e na criação delas também, né, na instrução. Na verdade, a gente entende que nós, como pais, nós temos um papel que não é simplesmente de colocar a criança no mundo. Nós temos que fazer com que aquela criança cresça, aquela criança entenda a realidade à volta dela, entenda que as coisas têm que ser feitas por esforço próprio, não podem ser recebidas, simplesmente mastigadas, mas tem que ter um esforço próprio. Mas, ao mesmo tempo, elas precisam de auxílio, precisam de ajuda, né? Então, por mais que a gente chegue cansado, a gente não pode fugir dessa responsabilidade. E essa decisão veio muito antes, quando as meninas ainda nem tinham nascido. Para ter tempo livre para ficar com elas, ainda na gravidez, Rebeca decidiu trabalhar em casa. E mesmo com os afazeres, sempre coloca as filhas em primeiro lugar. Ano passado eu tive uma experiência com a Natália. O telefone tocava demais na parte da manhã, porque como a Mariana estava na escola, eu estava junto da Natália de manhã. E aí, às vezes, eu tinha que atender e, às vezes, estava me atrapalhando no dever e nos estudos com ela. E aí, as notas delas começaram a cair. E aí, eu decidi, falar assim, de manhã eu não ia atender mais telefone, que era o momento que eu ia estar estudando com ela. As notas dela mudaram. Já na casa da Simone, não foi bem assim. Quando as filhas nasceram, ela trabalhava em uma multinacional e ficava fora o dia inteiro. Com o marido também fora de casa, ela teve que pedir ajuda para cuidar das 3 filhas. A minha sogra foi a babá delas durante muitos anos, a minha irmã também cuidou delas, mas em um determinado período elas precisaram ficar na mão de uma babá estranha, né? E a gente teve uma experiência muito ruim, muito triste, né? Porque ela maltratava as crianças, batia na sola dos pezinhos, né? E eu descobri de uma maneira também muito inusitada, muito maravilhosa, né? O Senhor mostrou o que estava acontecendo, mas é uma experiência que nos marcou para toda a vida. Sem alternativa, Simone teve que dividir o tempo entre o trabalho e as meninas. E para conseguir passar mais tempo com elas, abriu um negócio próprio. Mas a decisão acabou surtindo o efeito contrário e ela passou a trabalhar ainda mais. Foi aí que a filha do meio, Gabriela, teve o primeiro problema na escola. Estava começando a aprender a ler. Todos os colegas da classe já estavam lendo, né? Estavam alfabetizados e ela não conseguia acompanhar. Quando a professora me chamou na escola, eu recebi um impacto, né? Um impacto, porque eu não esperava. A minha filha mais velha, ela sempre conseguiu se virar sozinha, né? Estudava sozinha, tirava boas notas. E eu achava que com todas seriam assim. Quando eu fui descobrir, ela já estava de recuperação. Com susto, Simone resolveu mudar radicalmente. Vendeu o pet shop que tinha e passou a ficar 24 horas em casa. E o que melhorou não foram só as notas, não. Nossa, foi muito melhor, porque ela começou a me ajudar. Eu lembro de eu recebendo bloco que como a gente era pequena, não podia fazer prova. Aí eu recebi um negócio dessa grossura, enorme, cheio de atividade. Aí minha mãe me colocava assim no quarto, ficava me ajudando a estudar. E com o apoio dela, a ajuda dela, foi muito melhor. As minhas notas foram tudo muito melhor, porque quando ela
estava me ajudando era um apoio a mais. Para tudo tem o ônus e o bônus, né? Toda mulher gosta de trabalhar fora, de ser independente. A mulher conquistou a independência, né? Nessa era. Mas a gente precisa escolher, né? O que é mais valioso, né? O que é mais importante para você. As mães hoje, poucas são aquelas que têm o privilégio de cuidar dos filhos perto, né? E eu estou tendo, graças a Deus. Pois é, a gente tem que... Eu ainda não sou mãe, mas eu imagino que todos os pais devem fazer esse acompanhamento escolar desde os primeiros anos na escola. E para falar sobre esse assunto, eu recebo a psicopedagoga Regina Leal. Tudo bem, Regina? Tudo bem, Vanessa. Muito bom te ter aqui. Para a gente que é um prazer te ter aqui e vamos esclarecer para o pessoal de casa a importância desse acompanhamento, né? A gente viu 2 casos ali no VT e um de um acompanhamento que sempre foi feito e um que a pessoa viu que precisava fazer esse acompanhamento porque as notas caíram na escola. Infelizmente, essa não é a realidade do nosso país, né? Enquanto em países desenvolvidos, 60% dos pais acompanham os filhos na escola, aqui no Brasil, menos de 30% faz esse acompanhamento. Qual que é a importância, Regina? Bom, o que é importante? Ali, pelo programa, vocês mostram 2 experiências significativas. Mostram 2 famílias, onde se tem como desejo priorizar os filhos. Então, partindo disso, você vê assim, que é importante, num processo de educação, priorizar os filhos no sentido assim, do cuidado, de trabalhar com os filhos na questão do dever de casa. No primeiro caso ali, mostra a Rebeca e ela usa a palavra prioridade, priorizar os filhos no dever de casa. E no outro, mostra ali o desejo, a vontade de estar ali, fez uma opção. Ela fez uma opção e dentro dessa opção ela teve ganhos, né, para ter uma família mais, do ponto de vista de buscar a educação da família. Porque no nosso processo de educação, nós temos 2 fases que são importantes. Primeiro, a educação, que cabe à família. Essa é a fase que os pais devem priorizar a família. E depois tem o processo de escolarização, que é diferente. A família é a base, a família tem que prover a educação. A escola provê a escolarização. E muitos pais confundem isso, né? Sim. Acham que educação é função da escola e não deles. Sim, aí é que está o erro, porque hoje em dia os pais, pela falta de tempo, a gente não está aqui para julgar as famílias, claro, mas muito pela falta de tempo, eles usam a escola para estacionar as crianças, vamos dizer assim. Então, acha que a escola pode dar a educação que eles sonham que os filhos têm. Não. O papel de educar é da família. Escolarizar é o papel da escola. Agora, é claro que nós precisamos aí de vínculos entre a família e a escola. Com certeza. É importante que exista um diálogo entre família e escola. Então, o pai deve ir sempre à escola, os pais devem procurar a escola para saber qual é o projeto pedagógico daquela escola. Se a escola tem princípios, tem uma filosofia para a educação dos filhos. Então, nesse diálogo entre família e escola, aí a educação, ela passa por esse processo que nós precisamos todos, que é o processo de humanização. E ela floresce, né? Floresce, ela enriquece, flui. Né, como nós vimos nos 2 casos. Com certeza. E esse acompanhamento, ele deve ser feito desde os primeiros anos, desde que você colocou a criança, de repente, numa creche, e aí já começa esse acompanhamento, já vai na escola, procura saber que creche é essa que colocou a criança, como que funciona esse acompanhamento já nos primeiros anos. Sim, voltando até os casos. Começa ali, Vanessa, com a maternagem, né? Antes de ter os filhos, é você pensar como eu vou fazer para acompanhar o meu filho. Então, começa depois já na educação infantil. É o cuidar. Então, nós temos aí, na casa, na família, é importante esse cuidar, esse brincar. E na escola também, acompanhar a família, acompanhar a escola
nesse processo. Entendi. Tem uma idade que, de repente, esse acompanhamento ele não seja tão necessário? Por exemplo, já na adolescência ou já nos anos finais da escola? Para te falar a verdade, depois que tem filho é pro resto da vida. É verdade. Até na universidade tem que acompanhar os filhos. Porque precisa saber, olha, está indo bem? É sempre bom o diálogo. Então, nós estamos falando aqui de diálogo. Uma família sem diálogo, ela não funciona. E o diálogo faz falta. É importante a mãe perguntar, o que você aprendeu na escola hoje? Como que você pode me mostrar? O que te fez feliz na escola hoje? Então, esse tipo de diálogo, não cobrança, entendeu? Esse tipo de diálogo interativo, família e escola, favorece muito no processo de educação, como um todo. Entendi. E qual que é o efeito desse acompanhamento e desse não acompanhamento do filho? Olha, a gente vê o acompanhamento é o sucesso escolar, que a gente percebe que a criança ela vai crescendo desde a fase infantil, da escola infantil, ensino fundamental, ensino médio, é o sucesso. Agora, o outro lado é o fracasso escolar, é o que a gente está vendo aí. Muitas vezes culpa-se a escola, mas a escola sente falta da família estar ali para acompanhar. Em muitos casos, a família convoca a escola, ou a escola convoca a família, mas muitas vezes a família não aparece. Então, a escola não tem onde fazer para que possa desenvolver melhor aquele trabalho, aquele processo de educação. Lembrando que se você em casa tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse tema, acompanhamento escolar, mande um WhatsApp aqui para a gente no número que está aqui embaixo, ou então um e-mail para semprefeliz@redesuper.com.br. A gente está esperando a sua participação. Regina, outra coisa que é bem polêmica é a questão até da falta de respeito que os alunos têm hoje com os professores, né? Antigamente, pelo menos na minha época, professor era uma autoridade. E hoje, muitos alunos não veem mais os professores, os mestres, como essa autoridade. Isso pode ser, de repente, uma influência dessa falta de acompanhamento dos pais nesse processo, né? Nessa relação escola, aluno, família? É a falta da base que vem da educação na família. Que numa família onde existe vínculos, valores e respeito, esse respeito também chega até a escola. Não acontece essa falta de respeito com os professores, porque os filhos aprendem em casa que é preciso ter respeito. Mas quando não acontece isso na escola, acontece essa falta de respeito, é porque não veio ali da base. Então, como eu voltando atrás, é na família que se aprende a educação. Família é a base de tudo, na escola, né? é escolarização. O aluno está lá na escola, ele está aprendendo conteúdo, ele está se alimentando de conteúdo, mas ele já tem a base da educação. Com certeza. Entende? Regina, a gente recebeu algumas participações aqui. O Carlos Augusto de Betim, região metropolitana aqui de BH, muito bom tema, gostei. E a gente precisava falar, né? A gente está em fevereiro, é quando voltam as aulas, então vamos reforçar essa necessidade, né? Uma necessidade que os pais acompanhem mais os filhos nessa rotina escolar, que ajude a fazer o para casa. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse tema, sobre a questão do para casa, mas enfim. Que bom que você gostou, Carlos. A Leandra de Contagem. E como escolher uma escola com a filosofia que mais combina com a criação da criança? Os pais, desde cedo, devem procurar aquela escola. Primeiro, eu penso que uma escola perto da casa é uma escola que ajude de um certo sentido nesse tempo de hoje que a gente convive com muito trânsito. Em segundo lugar, os pais devem procurar aquela escola aberta ao diálogo. Ele percebe que ele pode chegar até a escola, que ele pode conversar. Se a escola não recebe o pai ou a criança de uma forma agradável, aquela não é escola para o filho dele. Então, ele deve procurar aquela escola que realmente o filho dele vai ser feliz e ele vai poder chegar e conversar e dialogar e acompanhar todo o processo de aprendizagem. Com certeza. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.